gente, aqui é a Mac, para mais um. É o primeiro MacCast. MacCast. É um. Não é MacCast. É um PodMacCast. E esse nome tá em desenvolvimento ainda e talvez mude, mas eu acho que eu gostei, então vai ficar assim mesmo. E a nossa convidada de hoje eu vou falar de você. A nossa convidada de hoje é uma convidada bem especialzinha, assim, que eu consegui. Ela, além de muito bonita, é a rainha do inverno. A rainha de Kudokoshi. Inugami, pode se apresentar, hein? Eu sou Inugami Fuyo. Eu sou por enquanto a rainha do inverno. E acho que essas são as informações mais básicas sobre mim. Acho que é o que todo mundo sabe. Bom, eu ouvi dizer que você não gosta de ser chamado de rainha. Acho que desde que eu nasci, essa nunca foi a minha pretensão. E agora, com a morte do meu pai e tudo isso, eu espero que continue não sendo. Entendi. Bom, é um prazer te ter aqui, Inugami. Muito obrigada por ter aceitado o convite, aliás. Que isso, obrigada, digo eu. Afinal, vai ser uma chance de deixar algumas coisas explicadas pro povo que eu não pude explicar em muito tempo de reinado, né? Entendo. Bom, vou começar com uma pergunta assim que eu quero saber. Bom, a gente não pôde entrar no reino, né? Justamente porque tá rolando uma guerra lá dentro. Digamos que já há muitos anos, né? Desde a grande calamidade, desde a quarta grande guerra, né? Tem estourado uma guerra em Kudokoshi, algo que me deixa muito triste. Eu participei dessa guerra em momentos horríveis da minha vida e isso vem desde o meu pai. Inclusive, foi a causa da morte dele, né? Digamos que é uma guerra de pura desconfiança, é uma idiotice, né? Mas, bom, eu cresci nessa guerra. E no começo era só o inverno e a primavera contra o verão, que também estava contra o outono. Essa guerra acabou estourando para todos os lados e agora tá todo mundo em guerra. Algo bem triste. Isso, querendo ou não, afeta todo mundo também. Já que ninguém pode entrar nem sair de Kudokoshi. Bom, eu vou te dizer que já afetou mais. Você, eu não sei quantos anos exatamente você tem, mas se você estava vivo ali pelos anos 6000, por assim dizer, um pouco antes da Quarta Grande Guerra, você deve se lembrar que, bom, quando a guerra ainda estava estourada só entre outono e verão, as estações não mudavam muito, né? As estações ficavam só no inverno e na primavera, por causa justamente desse medo da tomada de poder e do monopólio da coroa. Afinal, né? Se só houver uma estação, isso pode afetar muito o ecossistema desse mundo. Bom, eu lembro dessa época. Eu tava começando a amadurecer, assim, ainda me acho bem jovem pra minha raça. Mas foi... acho que as guerras de Kudokoshi sempre afetaram o mundo. Bom, não é à toa, né? Afinal, desde a chegada dos Onis pra Terra, muito do ecossistema mudou. E como foi algo natural na época, foi um evento que aconteceu rápido até. Não afetou muito o mundo no começo. Mas quando as coisas deixam de ser naturais, quando as coisas deixam de ser, por assim dizer, comuns, quando elas são
afetadas de forma mais superficial, né? Pelas próprias mãos dos Onis ou de qualquer outra raça, isso acaba prejudicando não só a gente, isso acaba prejudicando todo mundo. E acho que foi até por isso que ali, depois da Quarta Grande Guerra, a Rainha de Eterno interviu na guerra, né? E fez as coroas serem repassadas, e ela meio que é quem garante hoje em dia essa rotatividade da coroa. É quem garante que as estações aconteçam. Mas, felizmente, ou infelizmente, eu acho que essa guerra tá prestes a acabar. Com o assassinato de meu pai, muitas coisas mudaram, sabe? Parece que nós estamos prestes a entrar em uma era de paz. Talvez ela ocorra por mais alguns anos, mas essa guerra tá no final, se depender de mim. Ah, eu acho isso bom. Bom, eu lamento pelo seu pai. Já falou assim. E acho que Kodokoshi foi um dos países que mais entrou em guerra, né? Sim, eu não me orgulho nem um pouco disso. Eu me lembro muito bem de quando eu ainda era jovem, o meu pai era rei. A nossa infância foi quase toda nos campos de batalha, nos campos de treinamento, né? Eu e a minha irmã, a gente foi afetada pela guerra desde muito cedo. E o meu pai não era uma das pessoas mais fáceis de se lidar, então eu não chorei pela morte dele. Mas, tirando ele, eu só tenho a minha irmã agora. Então, quando ele morreu, eu automaticamente soube que a guerra estava acabando e que o mundo não ia mais sofrer com essa ameaça. Afinal, a guerra ela não passa disso, né? Uma grande ameaça a todos que vivem nesse mundo. A gente sabe bem da história de todos, até não sei se isso é um tema muito sensível pra você, mas até da guerra da Feywild. A gente tá aqui pra conversar sobre qualquer assunto que vier. Entendo. Isso é bom. Mas eu acho importante, eu realmente acho muito importante colocar essas cartas na mesa e falar sobre isso. Falar sobre como a guerra não é algo bom pra ninguém. Como ela, em seu cerne, sempre trouxe desgraça, sofrimento e até pessoas que não deveriam se envolver nisso acabam se envolvendo. A gente chama de vítimas da guerra, né? Pessoas que não estavam perto da guerra, não se envolveram com a guerra, não eram soldados, eram pessoas, eram vilas. Essas vilas foram queimadas, essas vilas elas foram trucidadas, muitas pessoas morreram. E os samurais chamam de vítimas da guerra. Mas as pessoas elas não passam de vítimas de seus e outros governantes. Porque afinal de contas, quando a guerra estourou, não é que o povo de Kodokushi entre si brigava, né? Muitas famílias, pelo contrário, convivem em outras terras. A minha família mesmo, a minha mãe não era do inverno, ela era da primavera. Ela, quando se casou com meu pai, veio morar no inverno e se tornou parte dele. Mas ela nasceu na primavera. Então não é como se
o povo tivesse desconfiança um do outro. Eram os governantes. O medo do monopólio da coroa. O medo de fazer com que a coroa fosse só de um dos reinos. Isso é ridículo. Quando tudo aconteceu, eu era criança demais para entender. Então eu só cresci seguindo as ordens do meu pai. Eu fui para os campos de treinamento que meu pai me obrigou, eu e a minha irmã. Nós crescemos lutando. Chega uma hora que você nem se questiona mais, sabe? Sobre o que é certo e o que é errado. Se alguém fala pra você queimar uma vila, você vai lá e queima. Eu não tiro essa minha culpa. É como se eu também não tivesse participado de muitos desses horrores. Mas essas pessoas, elas não são vítimas da guerra. As pessoas são vítimas de seus governantes. Quem manda na guerra, quem faz ela acontecer, são as pessoas gananciosas que estão lá em cima. E eu nunca entendi isso. E é por isso que eu digo que eu não vou ser a rainha do inverno por muito tempo. Quando esse inverno acabar, eu pretendo conversar com a minha irmã. Ela é mais velha, ela pensa melhor do que eu. Eu sempre fui muito só a capitã do exército. Ela era a estrategista, ela era quem sabia o que esse reino merecia. Ela não quer ser rainha, ninguém quer. Essas são as sequelas deixadas de o tempo que a gente cresceu simplesmente lutando e sobrevivendo. Ninguém quer tá ao mesmo nível do meu pai. Bom, assim, o que causou as guerras foram realmente o que você falou agora, né? De desconfiança de outros reinos que queriam pegar a coroa só pra eles. E... Bom, digamos que sim. Bom, talvez com uma pessoa mais apta a realmente ser rainha ou rei, isso talvez pare de acontecer. Por isso que eu... Bom, eu te acho uma ótima rainha. Inclusive por provavelmente estar acabando com a guerra. Bom, não depende só de mim, né? Por isso que eu disse que talvez venham alguns anos aí. Eu pretendo realmente continuar como rainha, pelo menos por agora, para fazer a guerra acabar. Eu sei muito sobre ela, eu cresci nela e eu sei que vai ser o melhor para todo mundo. Mas quando a guerra acabar, eu vou passar a coroa para minha irmã. Vão ser tempos de paz, vão ser tempos de reconstrução de uma guerra que durou mais de 6.000 anos. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu vivi na guerra e eu trago muitas coisas dela. E eu não sei como é não viver em guerra. Então, quando a guerra acabar, eu acho que eu vou ir pro campo, morar afastada de Kodokushi. Talvez eu volte pra lá uma vez por ano. Eu só quero viver a minha vida de uma forma tranquila. Entendo. Eu posso dizer isso bastante. Até pela guerra que aconteceu com o meu povo. Depois daquilo, todo mundo quis ficar quieto e... Bom, tiveram medo de acontecer de novo, sabe? Uma guerra. Todos quiseram ser pacíficos e essas coisas. Mas no fim, eu acho que o mundo tá apto a
a guerras, assim. E eu sinto muito pelo mundo. Pelo que tá acontecendo agora. E eu acho que são tempos, talvez os tempos mais difíceis que a gente tá sofrendo agora. Eu acho que... Bom, eu vivi por bastante tempo. E de uns tempos pra cá, pessoas têm morrido mais. Pessoas não têm saído mais das suas casas. Porque elas até nem podem sair. E eu acho isso triste. Eu acho que o mundo é muito bonito pra estar em guerra, pra não poder sair das suas casas por medo, pra não poder viver, entende? Então eu acho que o que você quer fazer depois de acabar com a guerra é bem bom, se é o que você quer mesmo. Porque é um momento de descanso. Você provavelmente já fez muita coisa na sua vida. Você já viveu muito. E você só quer fazer o que você acha que você vai ser feliz de verdade. Ou descansar. Descansar é sempre bom. Eu realmente fiz esse podcast. Eu tô começando esse podcast não pra falar para as pessoas saírem de suas casas, porque realmente tá bem ruim, mas pra mostrar o que tem do lado de fora, pra mostrar a vida de outras pessoas que estão do lado de fora e pra mostrar como que é a vida do lado de fora. Eu inclusive tenho muito medo de sair, mas eu espero ficar bem. Eu acho uma ideia muito interessante. É algo que eu vejo muito olhando para a história, né? Eu não vivi a Quarta Grande Guerra, eu só vivi uma guerra e eu aprendi com ela não olhando para ela, mas sim olhando para as outras, pro passado, sabe? Essa guerra toda que eu vivo hoje em dia foi criada por pessoas ignorantes que não sabiam, não olhavam para nossa história, não olhavam para tudo que a gente era. A gente passou 5.000 anos, 6.000 anos, sempre trocando as coroas a cada estação, fazendo o que era certo, agindo como um grupo. Éramos reinos separados, mas éramos juntos. Todos os reinos se encontravam quando era troca de estação. A gente tinha uma festa. Eu via nos livros como eram as festas, como eram tudo isso, toda essa diversão, toda essa troca de coroa, todo esse tema de realeza. E aí eu ia pro castelo das estações e aquilo era um lugar morto pra mim. Toda vez quando chegava o inverno eu tinha que passar aquele 1 mês naquele castelo ao lado do meu pai. Eu só via como aquele lugar ele era mais vazio do que qualquer outro lugar no mundo. E eu quero tornar aquele lugar vivo de novo. Porque essa guerra toda ela foi construída com base de ignorância. Você vê, a Quarta Grande Guerra foi causada por ignorância. E a gente achou que, né, quando ela acabasse tudo ia melhorar. E agora o mundo tá como ele tá hoje. Só pior. As pessoas não saem mais de casa, elas têm medo do que tem lá fora. E como você disse, elas não têm que sair mesmo. Pelo menos não preparadas, não enquanto as coisas estiverem melhor. Acho que a ignorância
dos nossos governantes até hoje afeta isso, sabe? Kodokoshi tá muito focada na guerra. E eu espero que quando isso tudo acabar, esses monstros que estão aí fora, a gente possa ajudar, sabe? Eu imagino como era a vida no passado, onde as pessoas se aventuravam, viajavam para outros reinos, procuravam saber o que os outros reinos tinham. Era sempre uma troca de cultura muito interessante. Mas hoje em dia até Kodokushi se fechou para os seus vizinhos mais próximos, os diablos, os tritões, todos eles. A gente não conversa mais. E acho que, como olhando para as guerras, olhar para o que a gente tem agora e ver esse momento de isolamento é algo que já aconteceu antes, sabe? Como você disse, o seu povo mesmo não tomando uma medida tão drástica por conta de um erro do passado. É isso que causa nas pessoas, né? O medo que se causou com aquela derrota na Quarta Grande Guerra fez as pessoas se fecharem. Não é como se hoje em dia a gente não tivesse uma tecnologia suficiente para voltar a ter contato, sabe? A verdade é que a guerra separa as pessoas. Pessoas param de se falar, reinos se fecham e acaba ninguém resolvendo nada. Acho que o Sim. melhor jeito de se resolver realmente as coisas é conversar, tipo, dialogar, tentar fazer alguma coisa e não sair pra guerra ou morte, essas coisas. Talvez toda a guerra que aconteceu, o que pode acontecer, talvez se você parar um pouco pra ver o seu lado e pra ver o outro e pra tentar conversar um pouco, talvez vocês comecem a se entender ou até ajude um pouco na guerra, assim. Qualquer coisa que tenha que... Acho que qualquer coisa, conversa é essencial. Sim, exatamente. O diálogo é a forma mais fácil de se resolver uma guerra. Se desde o começo o meu pai, ou o pai do meu pai, ou o pai do meu pai, se quem começou isso tudo há 7.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, tivesse simplesmente conversado com os outros reinos, como a gente tinha vindo fazer até então, talvez essa guerra nem tivesse começado. Se as cartas fossem postas na mesa, a conversa tivesse acontecido de uma forma verdadeira, cada um botando o seu ponto, suas desconfianças, suas inseguranças. No fim, eles tinham se resolvido, eu tenho certeza. Como que um reino que divide as coisas, que troca as coisas, que tem essa interação não só entre as terras dentro desse reino, mas com outros reinos, de uma hora para outra se fecha. Eu acho uma idiotice. E por muito tempo eu não tive o poder para mudar isso. E agora eu tenho, e eu espero que eu aja de uma forma sensata. Eu acredito que quando se luta pela paz é sempre o certo. Sim. Bom,
acho que talvez as pessoas sejam mais fechadas mesmo. As pessoas sempre têm medo de falar com outras pessoas e elas às vezes não pensam que algumas pessoas nem têm como conversar. Algumas pessoas estão sozinhas e com problemas. Tipo, eu fico pensando nessas pessoas que não têm com quem conversar. E eu fico imaginando como que deve ser difícil pra elas. Tipo, não poder conversar com ninguém, não ter com quem conversar. E eu acho que não querer se abrir com outra pessoa, muita bobeira. Muito uma coisa de que você... É uma coisa mais de dentro de você mesmo, que você não... Você pensa, meu Deus, eu tô com um problema, mas eu não posso falar isso pra ninguém, porque você é tão bobo. E no fim, você vê e você tá, tipo, no fundo do poço, às vezes, quando você não fala com ninguém e você tá lá e você olha pra trás e fala, mano, por que eu não falei com ninguém? Eu devia ter falado naquela hora, quando eu tive aquela chance. E eu acho isso bem importante mesmo. Você ter... Sabe, Mac? É uma história engraçada. Mas você sabe como o nome Kodokushi foi dado para nosso reino? Não, na verdade não. Nem sempre foi esse nome, né? A gente não era um reino tão unificado assim. E acho que até como uma piada meio sádica, quando todos as estações se uniram, quando todos os reinos se uniram para formar um reino só, para formar Kodokushi, o nome foi dado porque Kodokushi significa morte sozinha, sabe? Era algo que os Onis sempre tiveram em comum. Isso tem muito até hoje, sempre teve. É muito comum em Kodokushi as pessoas morrerem sozinhas. Quando você tá sozinho, a chance de você morrer é muito maior, né? Você não vai ter pra quem pedir socorro. Muitas vezes a pessoa nem sabe que você precisa de socorro. Então, isso foi um grande problema. A maioria das mortes em Kodokushi não é por causa da floresta, que é amaldiçoada, não é por conta das punições severas que tem em Kodokushi, é porque as pessoas, quando as pessoas elas saem da casa dos pais, quando um Oni sai da casa dos pais, é muito raro ele voltar. Você não vê muitas vezes um Oni visitando seus pais, seus irmãos, seus primos. Eles focam muito no que eles têm que fazer. Existe muito essa cobrança em Kodokushi. Nos estudos, no seu trabalho, em tudo. Tudo é cobrado de você. Os Onis têm essa busca pela perfeição, cobrada pela própria sociedade Oni. Então, eles não se preocupam com a sua saúde, com o seu emocional. Desde que você tenha boas notas, desde que você ganhe uma promoção, a sua vida vale por isso. Então, as pessoas acabam morrendo. Cansaço, desnutrição, todas essas coisas são um problema enorme em Kodokushi. Uma sequela deixada pelos reinos anteriores. O meu pai era muito rígido. Não só com a gente, mas com todo o reino. Uma vez,
eu ouvi dele antes de uma batalha. No momento em que ele estava explicando o plano, um plano de invasão, um plano praticamente suicida. Não fazia sentido. Nosso exército era menor, nós estávamos menos preparados. Novatos estavam sendo enviados para aquela batalha, samurais que acabaram de entrar nesse mundo sendo enviados para morrer numa batalha. Eu disse a ele, quando a reunião acabou, que era uma missão suicida, que era praticamente impossível. E ele disse que era o plano. Eu fiquei indignada naquilo, e eu fui um pouco egoísta. Eu não fiquei indignada pelas pessoas que iam morrer, mas eu fiquei indignada com ele estar enviando a própria filha pra morte. E eu disse isso a ele. Eu perguntei se o reino dele, ser o maior, era mais importante do que a própria filha. E, bom, ele disse que preferia que a filha morresse como uma guerreira do que continuar sem que ninguém saiba o quão grande ela foi. Eu não tinha feito nada até então. Nenhum feito grandioso. Eu não tinha vencido uma batalha, era a minha primeira. Mas aquilo já tinha sido a gota d'água pra mim. E é isso que acontece quando você se pega no fundo. Eu fui pra aquela batalha com a intenção de morrer. E quando eu cheguei lá e vi aquele mar de sangue, eu me ajoelhei e me perguntei se a minha vida valia aquilo. Eu tava no fundo do poço naquele momento, Mac. E eu fugi. Eu simplesmente corri. Fugi do meu reino, dos meus problemas. Eu fugi do meu pai, da minha irmã, do meu povo. Me peguei em outra cidade, em outro reino. Logo eu tava do outro lado do país. Então, é curioso ver como Kodokushi te cobra tanto. Ele tira tudo de você por causa de uma cobrança inviável. Você nunca vai ser perfeito em tudo, você nunca vai ter sucesso em tudo. Alguma coisa você vai errar. A gente sempre erra. E tá tudo bem errar. Mas é difícil errar em uma sociedade, em um contexto onde todo mundo vai apontar pra você e vai linchar você por conta de um erro, por mais bobo que ele seja. E no fim a sua vida vale isso, mas não deveria ser assim. É uma das coisas que eu espero que quando a guerra acabar, a minha irmã mostre a todos. Você não precisa ser perfeito em tudo. Porque senão você vai se encontrar no fundo do poço alguma hora. E... Mas... desculpa, eu te cortei. Pode continuar. Não, tudo bem, pode falar. Não, eu ia falar que quando você sempre tá no fundo do poço, acho que você sempre tem a tendência a se quebrar de algum jeito. Você se quebrou saindo correndo. E você deixou aquilo e eu acho que você fez uma boa escolha mesmo. Aquilo realmente pareceu ser horrível. Eu nem me imagino estando na sua situação. Porque, bom, meu reino sempre foi bem pacífico e buscou ser da paz
Tem bastantes coisas e... Bom, eu imagino como sua vida deve ter sido difícil. E eu fico... Eu fico muito boba em ver você aí. E você parece uma pessoa muito gentil, muito legal. Sua irmã também, como você fala, ela parece ser muito legal e isso vindo de uma família que, bom, como você disse, seu pai parecia ser bem idoso. Rígido? É, não. Acho que vocês souberam se criar bem. Bom, eu tive outras pessoas em minha vida, né? É. Quando eu fugi, eu conheci a Paola e a Marcela, e eu conheci pessoas que me acolheram. E durante todo esse tempo, até eu voltar para Kudokushi, eu percebi que fugir dos meus problemas era só empurrar eles mais, sabe? Uma hora eles iam voltar pra mim. Então, por isso, nesses últimos anos eu voltei a Kudokushi. Eu tava vivendo longe. Eu tive uma vida normal por um tempo. Eu me casei, conheci pessoas novas. E quando eu percebi que tudo isso estava sendo ameaçado por conta dessa guerra, que cresceu mais ainda, eu percebi que eu tinha que voltar. Eu deixei a minha irmã lá. E eu me culpei por isso. Então eu voltei e eu lutei. Porque é isso que você tem que fazer quando você tá no fundo do poço. Você não pode se esconder, você não pode fugir. Tudo bem você fugir por um tempo, mas quando se trata de algo que te deixa triste, quando se trata de algo importante pra você, aquilo vai te perseguir. E a qualquer momento vai voltar com tudo. Você um dia foge, você quebra e você corre, você tenta esconder, e então você vive a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse só uma fase. Você vai continuar lidando com isso, mas só do mesmo jeito que você sempre lidou. Você esconde, você corre, você empurra. E aquilo vai crescer, até você não conseguir mais empurrar, até você não conseguir mais se esconder. E quando isso volta, tudo fica pior. Por isso, quando você está no fundo do poço, o melhor jeito é você se apoiar em alguém. Alguém importante pra você. E se você não tiver ninguém, eu tenho certeza que você vai conseguir achar. Tem sempre alguém por aí disposto a te ajudar. Não precisa ser o fim. O fundo do poço não precisa ser o fim. Quando você achar alguém, juntar suas forças, é aí que você enfrenta o seu problema. Com ajuda, com tempo. Bom, É assim que eu voltei pra Kudokushi. acho que essa é uma das melhores histórias que eu já ouvi. Bom, o que eu ia falar é que as pessoas que não têm ninguém, como você disse, precisam achar
alguém, tipo, às vezes ela não tem força e fala, ai, eu não tenho ninguém, mas também não procura. Porque você tem que ter a iniciativa de fazer alguma coisa. Porque ninguém vai fazer isso pra você. Ninguém vai puxar sua mão do nada e falar o que você tem que fazer. Você tem que saber o que você tem que fazer. Você tem que juntar forças pra conseguir fazer alguma coisa. E, bom, tentar não pensar tanto também em coisas ruins ajuda você não ficar mal. Sim, isso é muito difícil, né? Quando você tá nesses momentos, a sua visão é muito ofuscada, né? Você acaba deixando de enxergar quem tá do seu lado, e você acha que ninguém tá do seu lado, você acaba deixando de enxergar as coisas boas da vida. E os pensamentos ruins vêm, e no fim, se você ficar só nisso, você não acaba aguentando mesmo. Por isso é importante você ter essas pessoas que vão te ajudar. É importante você enxergar isso. Não, isso já aconteceu comigo uma vez. O mundo, quando você tá mal, parece que fica todo cinza. Você não vê cor em nada. Você não vê o que tá ali na sua frente, sabe? Você fica ofuscado e tudo que você consegue ver é tristeza e como o mundo tá triste e como você tá triste. E você começa a se afundar mais naquilo. E realmente é difícil. É muito difícil. Mas você precisa saber o que você quer. Muita gente desiste no meio porque acha que vai ser melhor depois. Pô, eu sempre tive medo do depois. Parece meio bobo porque, bom, provavelmente eu vou viver mais de 30 mil anos. Às vezes parece bastante. Mas isso me dá medo. Acho que dá medo também viver tanto assim. Você vai ter que ver bastante coisa. Você vai ter que passar por muito mais coisas que as pessoas passaram. Eu acho que sempre vão haver momentos em que você vai precisar cair, sabe? Eu já tive muitos desses na minha vida e sempre cai e olha para sua volta sem ter ninguém. Muitas vezes você tem alguém. Eu tinha a minha irmã naquele momento, quando eu fui mandada para aquela batalha. Eu acabei não enxergando isso. Se naquela hora eu tivesse enxergado, eu não teria fugido. Eu teria ficado com a minha irmã. Mas nunca é tarde. Eu voltei e alguns atritos ocorreram com a minha irmã. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu abandonei ela. Mas eu consegui. Eu reconstruí a minha vida. Eu ainda tenho muitas coisas para reconstruir. Eu ainda tenho muito caminho. A nossa vida nunca vai chegar num ponto onde tudo tá perfeito. E sinceramente acho que não é esse o ponto. Não é chegar num ponto perfeito.
tem que estar sempre em estado de transformação. Eu conversei muito com várias pessoas que me aconselharam. Durante muitas dessas conversas eu percebi que esse constante estado de mudança, mesmo que coisas ruins aconteçam, ele normalmente é bom. Você não tá estagnado em um certo ponto da sua vida, onde você não tem mais objetivo, é o que te mantém vivendo. Sabe, enquanto você tem algum objetivo, você tem um motivo para viver. O meu objetivo atual é acabar com a guerra, mas não é o último. Eu ainda tenho uma casa para voltar. Eu ainda tenho a Paola. Eu ainda tenho uma vida. Eu ainda tenho muitos sonhos. E é onde eu devo estar. Eu sei, porque eu quero isso. Nesses momentos cinzas, onde você não sabe, onde tá tudo muito confuso, né? Você não sabe o que é o bom, o que é o mal, pra onde você deve percorrer, qual o seu caminho. É nesse momento que você tem que pensar no seu objetivo de vida. É importante parar para pensar nisso. Se você não tem um, você constrói. Deve ter alguma coisa que você quer. Certeza. Deve ter alguém importante para você. Seu pai, sua mãe, a sua esposa, sua irmã. É nisso que eu me agarro, é nisso que eu me torno mais forte. É em quebrar essas barreiras. Acho que é importante realmente ter um objetivo. Nem que não seja tão grandioso, não precisa ser. Se você quer ser feliz, se você quer ter um momento feliz, já é um objetivo. Não precisa ser um objetivo grande. Não precisa ser um sonho quase inalcançável. Você pode ser feliz, sei lá, tomando um café da manhã bom. Ou ouvindo um podcast legal. Acho que são essas pequenas coisas que fazem as pessoas realmente serem felizes. Às vezes as pequenas coisas as pessoas não enxergam que elas realmente acontecem. As pessoas sempre buscam ser maiores ou coisas grandes e não enxergam o que tá na frente delas, o que tá acontecendo ali agora. Não, é aquela frase legal. O presente se chama presente, não é à toa. Sim, a maior coisa das nossas vidas tem que ser o agora, né? A gente tem que estar feliz. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Bom, vivo agora. Não preciso pensar no futuro nem no passado, porque o passado já foi e o futuro tá pra acontecer ainda. Você vai transformar o futuro, dependendo do que você quer e dependendo de quão bem ou mal você tá. Sim, é importante se agarrar nas suas coisas, nos seus valores. Afinal, quando a gente vive muito pela mentira, muito se falsificando, muito fazendo, acho que mais fazendo coisas que nós não faríamos normalmente, sabe? Vivendo mais só para ter o melhor. Isso destrói a gente.
É como se você não fosse você. Você vê o que uma pessoa é realmente quando ela tá numa situação que exige dela agora, sabe? Numa situação... Droga, esqueci a palavra. Uma situação... Urgente? urgente. Aí você vai ver o que ela vai fazer. E você vai ter que fazer na hora. Não vai ter tempo de pensar. E é isso que você é. Sabe? Naquele momento. Sim. Eu me considero privilegiada, me considero sortuda. Porque eu acho que eu fiz boas escolhas na minha vida, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu tô num ponto que há anos atrás eu queria chegar. Mas não no máximo disso. Eu ainda tenho um outro ponto que eu quero chegar. E a vida é feita disso. De caminhos, de batalhas. Eu sei que pode parecer um pouco monótono, porque afinal de contas eu sou uma samurai e eu falo bastante disso. Mas essas batalhas, pra mim, são as coisas mais importantes. Não necessariamente elas são físicas. Elas podem ser muito filosóficas, na sua própria psique. Qualquer coisa pode ser uma batalha pra você. Muitas delas você não vence, mas são as que vence que você percebe quanto você evoluiu. Porque você só vence quando você aprende com as batalhas que você perdeu. É sempre muito importante você aprender com seus erros. As pessoas vão errar. Sempre vão errar em alguma coisa. Ninguém é santo ou 100% perfeito pra todo mundo. Pra alguma pessoa ou pra alguma coisa você vai fazer alguma coisa errada. Você só tem que ver o que você quer e se é isso que você é realmente, se você tá feliz com você. Você tem que estar feliz com você. Acho que eu fico muito feliz em ser uma pessoa boa. Em conviver, sabe? Nessa constante mudança. Eu nem sempre... Eu não convivo também com pessoas totalmente iguais a mim. E nem por isso essas são pessoas ruins. Acho que você deve conhecer algumas dessas pessoas, como a Paola ou a Samir. E você deve saber o quão diferente elas são de mim. Acho que é interessante. A gente tá sempre mudando. E pra gente mudar, a gente deve conviver com essas pessoas, com esse tipo de pessoa. Pessoas que são diferentes de você, que têm opiniões diferentes. Essa divergência de opinião foi muito o que trouxe a guerra de Kodokushi, né? Afinal, a diferença traz a desconfiança, na maioria das vezes. Mas não é isso que ela deveria trazer. Ela deveria trazer o autoquestionamento, sabe? E a mudança. A mudança é algo muito importante pra mim. Eu sempre mantive valores tradicionais como proteção acima de tudo, lealdade. Essas coisas que você aprende nos campos de batalha, nos campos de treinamento, nos juramentos de honra.
Eu fiz vários juramentos. E eu quebrei muitos deles. Eu quebrei meu juramento quando eu fugi de Kodokoshi. Quando eu me escondi. Mas acho que a gente tem que continuar lutando independente do quanto a gente caiu. Eu considero isso uma derrota. Quebrar o próprio juramento é algo muito importante pra mim. E acredito eu pra qualquer samurai. Seu juramento é tudo. A quem você jurou, essa pessoa vai ser o máximo pra você. É um juramento muito regrado. Se o seu daimyo manda você fazer alguma coisa, por mais horrível que seja, vai ser mais desonroso você não fazer isso do que você fazer aquela coisa horrível que ele tá te pedindo. Por isso, você deve sempre escolher muito bem a quem você vai servir. Eu escolhi servir uma pessoa diferente de mim. A Paola não segue muito um código de honra. Não é algo que eu acho que todos devem ter, mas é algo que me ajuda a seguir o meu caminho, sabe? Graças ao meu código de honra, eu tenho muitas decisões já tomadas. Antes mesmo da pessoa fazer uma pergunta, eu já sei o que responder. Acima de tudo, eu tenho a minha daimyo. É uma pergunta que eu já sei a resposta. Quando alguém pergunta qual é a coisa mais importante pra mim, eu sigo essas regras. São regras que eu não pretendo quebrar. São regras que eu não pretendo mudar. Mas graças a ela eu tenho que mudar muita coisa. Eu admiro como, de certa forma, ela é uma pessoa que tenta se esforçar por mim. Eu entendo tudo isso com ela não saber o que isso significa pra mim, sabe? A gente já conversou muito sobre isso, sobre o porquê ela tem que ser a minha daimyo. Eu insisti muito para que isso acontecesse. Eu não acredito muito em amor à primeira vista, mas quando eu a conheci, eu sabia que tinha que ser ela. Então, quando a gente se aproximou e eu tive essa chance, eu agarrei com tudo que eu tinha. E eu continuo leal aos meus princípios e a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que eu esteja longe. E é por isso que eu digo que eu tenho algo maior a seguir. Acabar com a guerra é a minha maior prioridade agora. Depois eu tenho algo para construir, que é mais importante do que tudo. Você desejar o melhor pra ela é importante. Mas então, puxando outro assunto. Você escolheu ser samurai? Sim. Mas ao mesmo tempo não. Eu sempre quis ser samurai. Mas não de uma forma forçada. Sabe, eu sempre admirei isso. Mas o meu pai também me obrigou. Pra ele
era uma desonra ter uma filha que não fosse uma samurai. Qualquer outra coisa pra ele ia ser uma desonra. Afinal, a filha dele não podia ser fraca. Magia são coisas estranhas pra mim ainda. Eu só fui ter contato com magia quando eu ganhei a minha espada. Ela é mágica, né? Bom, é difícil de explicar o que ela é. Digamos que naquela mesma missão, antes de eu fugir, ela foi o que me salvou. Eu encontrei ela no meio do sangue e ela disse que me salvaria se eu fizesse um contrato com ela. E eu aceitei. Ela é mágica. É um trato, então. Sim. Digamos que eu já dei. Já foi há muito tempo isso. Então, eu já cumpri a minha parte do contrato e ela já cumpriu a parte dela. Bom, você pretende ficar com ela? Ela é mais uma lembrança, né? De um erro que eu não posso cometer de novo. Então você não faria de novo? Eu não fugiria da forma que eu fugi. Não sabendo que tem uma pessoa importante pra mim sofrendo disso também. Explicando de uma forma básica, o contrato foi poder. Eu precisava disso pra sair viva de lá. E em troca, eu fiz um juramento. Eu nunca mais ia fugir de um combate. Isso entrou em sintonia com a minha crença. Então, eu não precisei escolher muito. Eu nem pensei na hora. Bom, você disse que ela falou com você. Pô, você consegue ouvir ela? Não mais. Ela conversou comigo no trato. Mas hoje em dia eu acho que o que tinha nela foi embora. Acho que tudo que restou foi o poder que ele me deu. Eu não sei o que era aquilo. Só sei que me deu poder. Depois que eu consegui a espada, eu acho que eu libertei aquilo que estava dentro dela. É um dos meus objetivos hoje em dia. Achar o que eu libertei, sabe? Eu sinto que eu libertei algo ruim na Terra e é meu dever, já que fui eu que libertei, de expurgar esse demônio, essa criatura. Bom, por que você acha que foi alguma coisa ruim? Você viu alguma coisa acontecendo? Ou alguma coisa do tipo? Eu não acredito que essa espada já tenha sido de outra pessoa, sabe? Eu acho que na minha cultura, de onde eu venho, se acredita muito que os demônios vêm de algo, vêm de um sentimento. Eu acredito que por estar no meio de uma guerra, essa espada possa ter a ver com ela. Essa espada possa ter o ódio da guerra ou alguma coisa do tipo. Por isso eu acredito que seja algo ruim. Porque deve ser difícil pra você ter tantas responsabilidades. Tudo que a gente conversou até agora, você parece... Não, bem responsável. Tem muita coisa pra fazer sempre.
Não parece que sobra tempo pra fazer coisa. E... Bom, queria saber como que você consegue tempo pra fazer coisas com a Paola, pra fazer descansar. Quando a gente quer, a gente arranja tempo. Não existe um método, sabe? Mas você sempre consegue um tempo pra ficar com quem você ama, ou pra descansar, relaxar um pouco a cabeça. Apesar de tantas responsabilidades, a Paola também arranja um tempo pra esse tipo de coisa. Então, se ela consegue, por que eu não conseguiria? Acho que é esse o pensamento principal. Bom, acho que a gente tá chegando no final do podcast. Então, eu talvez tenha te pegado de surpresa agora, mas eu perguntei algumas coisas que algumas pessoas poderiam perguntar pra você. E eu tenho algumas perguntas pra te fazer aqui agora. Tudo bem. A Paola perguntou por que um samurai precisa de um daimyo? Bom, acho que explicando de uma forma bem por cima, né? É muito mais complexo do que pode parecer. Ser um samurai é uma questão de honra, sabe? Você é mais do que só você quando você é um samurai. Você é um sentinela, você é um protetor. Você se torna um guerreiro de verdade. E isso precisa estar na mão de alguém bom o suficiente. Se acredita muito que quem escolhe os reis, quem escolhe a família real, são as próprias deusas. Por isso se é muito comum que eles sejam os daimyos. E é por isso que eu acredito nisso, nesse negócio de samurai. É muito maior do que eu. A Paola se envolve com coisas globais, coisas que vão ter importância no mundo, coisas que vão mudar ele. Por isso eu escolhi ela, porque as coisas que ela faz são muito maiores do que eu. Por isso eu sou uma samurai. Próximo... Aba. Ela perguntou sobre sua katana. Os poderes da sua katana. A minha katana, ela tem alguns poderes, sim. Ela é como se fosse parte de mim a partir de agora. De alguma forma eu consigo rematerializar ela quando ela quebra. E ela também ela é literalmente parte de mim. Eu sinto a vida dela como se fosse a minha. Então eu sei quando essa vida tá se esvaindo. E eu sinto quando ela é quebrada. A Marcela te perguntou o que você mais gosta de comer. Yakisoba. Você tem alguma dica pra passar sobre qualquer coisa? Acho que uma dica final seria para as pessoas prezarem pela sua vida, sabe? Apesar de tudo que eu falei aqui, é importante você se pôr na frente dos outros, mas pensa bem. A sua vida é o seu bem mais precioso. E você nunca tá pronto pra morrer. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a você. Foi muito legal conversar com você.
Inclusive, obrigada por se abrir. Você parece uma pessoa bem séria. E desculpa se eu tudo falei bem. alguma coisa errada ou... Como eu disse, eu espero que mais pessoas do meu reino se abram com os outros. Eu espero que esse reino fechado que eu tenho comece a expressar mais os seus sentimentos. Bom, eu tava bem nervosa no começo do podcast, mas você é só uma pessoa. Como Claro. todo mundo que eu vou entrevistar aqui. Bom, então... Tchau. Acho que isso é um tchau. Obrigado por ouvir o Podmecast. Ah, vai ter um próximo, então se liga aí.